Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem fascinante para descobrir as origens do aparelho que provavelmente está na sua frente agora, o computador. Mas antes dos chips de silício, das telas de alta definição e da internet, a história da computação começou de uma forma muito mais simples. Estão prontos para conhecer a pré-história dos computadores? Então, vamos lá. Nossa jornada começa há mais de 4.000 anos, na antiga Mesopotâmia. Imagine um mundo sem calculadoras, sem planilhas, onde contar grandes quantidades, como o gado de um rebanho ou os sacos de grãos de uma colheita. Era um verdadeiro desafio. Foi nesse contexto que surgiu um dos primeiros instrumentos de cálculo da humanidade, o ábaco. Com suas contas deslizando em hastes, o ábaco permitia realizar operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, de forma muito mais rápida e precisa do que usando apenas os dedos ou pedrinhas. Era uma tecnologia revolucionária para a época, um verdadeiro computador analógico, que se espalhou por várias culturas, da China ao Império Romano, e que até hoje é usado em algumas partes do mundo. Durante séculos, o ábaco e outros instrumentos manuais foram o auge da tecnologia de cálculo. A humanidade precisava de um salto, uma nova ideia. E essa ideia começou a tomar forma no século XVII, com a invenção dos logaritmos por John Napier. Os logaritmos transformavam multiplicações e divisões complexas em simples somas e subtrações, facilitando enormemente o trabalho de astrônomos, navegadores e engenheiros. Pouco depois, em 1622, William Oughtred usou esse conceito para criar a régua de cálculo, uma ferramenta que se tornou indispensável para cientistas e engenheiros por mais de 300 anos, até a chegada das calculadoras eletrônicas. Mas o primeiro grande passo em direção à computação mecânica automática veio em 1642. O responsável foi um jovem francês de apenas 19 anos chamado Blaise Pascal. Para ajudar seu pai, que era coletor de impostos e passava horas fazendo contas intermináveis, Pascal inventou a Pascalina. Essa caixa de engrenagens e rodas dentadas foi a primeira calculadora mecânica da história, capaz de realizar somas e subtrações de forma automática. Ao girar um disco com os números, as engrenagens internas se moviam e exibiam o resultado. Era genial, mas também caro e complexo de produzir para a época. A evolução não parou por aí. Em 1673, o filósofo e matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz aperfeiçoou a ideia de Pascal. Ele criou a roda de Leibniz, um mecanismo que permitia à sua calculadora, a Stepped Reckoner, realizar não apenas somas e subtrações, mas também multiplicações e divisões de forma mais direta. Leibniz foi um visionário. Ele também foi o primeiro a propor o uso
do sistema binário, aquele sistema de zeros e uns que é a base de toda a computação digital moderna. Na época, sua ideia não foi aplicada, mas ela plantou uma semente que floresceria séculos depois. Avançando para o século XIX, a Revolução Industrial estava a todo vapor, e com ela a necessidade de processar dados em uma escala nunca antes vista. É aqui que entra um dos personagens mais importantes da nossa história, Charles Babbage, um matemático inglês, considerado por muitos como o pai do computador. Incomodado com os erros constantes nas tabelas matemáticas calculadas à mão, Babbage projetou, em 1822, a máquina diferencial. Era um colosso mecânico, projetado para calcular funções polinomiais de forma automática. Embora ele tenha construído apenas uma parte dela, a ideia era brilhante: usar a precisão das máquinas para eliminar o erro humano. Mas Babbage não parou por aí. Sua mente inquieta já estava pensando em algo muito maior. Em 1837, ele concebeu a máquina analítica, um projeto que era, em essência, o primeiro conceito de um computador de uso geral. A máquina analítica tinha uma unidade de processamento, que Babbage chamou de moinho, uma memória chamada armazenamento, e um sistema de entrada e saída de dados. E o mais incrível, ela seria programável. E como? Usando cartões perfurados, uma tecnologia inspirada nos teares de Joseph Marie e Jacquard, que usavam cartões para criar padrões complexos em tecidos. E aqui, precisamos falar de outra figura genial, Ada Lovelace. Filha do poeta Lord Byron e uma matemática talentosa, ela se correspondeu intensamente com Babbage. Ao estudar os projetos da máquina analítica, Ada percebeu algo que nem mesmo Babbage havia enfatizado: que a máquina poderia manipular não apenas números, mas qualquer tipo de símbolo, como notas musicais ou letras. Ela escreveu que é considerado o primeiro algoritmo da história, um conjunto de instruções para a máquina analítica calcular os números de Bernoulli. Por isso, Ada Lovelace é hoje reconhecida como a primeira programadora da história. Infelizmente, a tecnologia e os recursos da época não permitiram que Babbage e Lovelace vissem suas máquinas construídas. Seus projetos eram complexos e caros demais. Mas suas ideias estabeleceram os princípios fundamentais da computação moderna: a separação entre hardware e software, a memória, o processador e a programação. Enquanto as ideias de Babbage ficavam no papel, a tecnologia dos cartões perfurados encontrou uma aplicação prática e de enorme sucesso. Em 1890, o censo dos Estados Unidos estava enfrentando um grande problema. Em 1880, levou quase 8 anos para ser compilado manualmente, e com o crescimento da população, estimava-se que o de 1890 levaria mais de uma década. Foi aí que Roman Hollery, um funcionário do censo, teve uma ideia brilhante. Ele desenvolveu um sistema que usava cartões perfurados para registrar os dados de cada pessoa
e uma máquina, tabuladora elétrica, para ler e contar esses cartões rapidamente. O resultado foi espetacular. O censo de 1890 foi processado em pouco mais de 2 anos. O sucesso foi tanto que Rollery fundou sua própria empresa, a Tabulating Machine Company, que após algumas fusões se tornaria a famosa IBM. Nas décadas seguintes, as máquinas de tabulação baseadas em cartões perfurados se espalharam pelo mundo, sendo usadas em governos e grandes empresas para processar dados. Elas eram eletromecânicas, combinando partes mecânicas com componentes elétricos, como relés e interruptores. Eram os precursores diretos dos computadores. Chegamos então aos anos 1930 e 1940. O mundo estava à beira da Segunda Guerra Mundial, e a necessidade de cálculos complexos para fins militares, como balística e criptografia, impulsionou a pesquisa de forma dramática. Foi nesse período que surgiram as últimas grandes máquinas eletromecânicas, como o Harvard Mark I, concluído em 1900. Era uma máquina gigantesca, com quase 16 metros de comprimento, pesando 5 toneladas e contendo mais de 800 quilômetros de fios. Ele era programado por fita de papel e, embora lento para os padrões de hoje, era totalmente automático e foi um marco importante. Mas a era eletromecânica estava com os dias contados. A verdadeira revolução estava prestes a acontecer com a substituição das engrenagens e relés por um componente eletrônico muito mais rápido e sem partes móveis: a válvula eletrônica. É aqui que a PR História termina e começa a primeira geração de computadores, com máquinas como o ENIAC. Mas essa é uma história para um próximo vídeo. Então, da próxima vez que você usar seu smartphone ou computador, lembre-se dessa longa jornada. Lembre-se do ábaco, da genialidade de Pascal e Leibniz, da visão de Babbage e Lovelace, e da inovação de Rollery. Cada um deles contribuiu com uma peça fundamental para o quebra-cabeça que hoje define nosso mundo digital. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo. Se curtiram o vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. E me contem nos comentários qual parte dessa história vocês acharam mais surpreendente. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.